Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil. Chegamos ao fim do conteúdo aí do Casenso. Nesse caso aqui é o de 2022. Bom, como você pode ver na tela aí, 9 vídeos, a proposta é 10 e conseguimos. Aqui, última etapa, último vídeo, a gente vai falar sobre organizações internacionais. São só 4 páginas, da página 426 a página 430, no contexto da apostila do Megamente, né? A apostila que eu disponibilizei. Lembrando que algum desses recadinhos aqui, eles foram subtraídos da apostila original, porque só não tinha nada para agregar ao nosso estudo e nem para um efetivo banco de questões em relação à prova. Então, por isso, você pode observar que nas apostilas por aí tem mais de 430 páginas, mas também não está tão diferente assim não, tá? Não perder em conteúdo, porque isso aqui, se você observar isso daqui, não é conteúdo, é apenas uma chamada, né? Ele começa aqui com olá aluno, bem-vindo, então não acrescenta, só acrescentava em questões de espaço, e como o objetivo da gente era aqui diminuir, reduzir o tempo para o estudo, então a gente ganhou tempo, não perdeu, né? Então é isso aqui, tá? 9 vídeos já na tela. Esse vídeo que vocês estão assistindo é o vídeo número 10 e quem vos fala é o Mega MB. Esses vídeos estão disponibilizados no canal do YouTube, tá? Mega MB no YouTube, pode procurar lá, conteúdo livre, gratuito. Eu já deixo de antemão aqui bem claro, você pode baixar, copiar, distribuir, pode fazer o que quiser com os vídeos de autoria do Mega, tá? Não estendo aos que têm direitos autorais não, mas o meu é como se eu abrisse mão dos direitos autorais. Pode manobrar. O canal ele tem a intenção de ajudar a família naval em seus estudos. Tem gente que critica, dizendo que não ajuda muito, tem muita gente que agradece, dizendo que ajudou bastante, tá? Mas nem Jesus agradou a todos, e eu me dou por satisfeito sabendo que tem um grupo seleto aí que assiduamente assiste aos vídeos do canal Megamente. Como você pode ver, o Megamente MB hoje está na marca de 1.300 inscritos, basicamente 1.300 inscritos. Então são 1.300 indivíduos que efetivamente acompanham o canal e assistem mesmo, não é inscrito só para inscrever não, assistem o canal para poder estudar. Isso já é o benefício maior alcançado, o objetivo alcançado. Então, último vídeo da sequência do estudo Casenso, né? Próximo, a partir desse vídeo, só resolução de questões, né? E aí a cereja do bolo, resolução de questões. Vamos lá, como sempre, objetivos de aprendizagem. Enquanto objetivo de aprendizagem, a gente vai, primeiro, lembrando que esse vídeo aqui a gente vai falar sobre as organizações internacionais, tá? Aí dentre elas vai entrar o Tribunal Penal e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha a gente já viu várias vezes um comentário sobre ele durante o decorrer dos vídeos anteriores. Agora o Tribunal Penal, uma vez ou outra a gente passou por ele, mas não entrou em definições. E nesse vídeo a gente vai ser um pouco mais específico. Então vamos lá. Descrever o Tribunal Penal Internacional, descrever a história da Cruz Vermelha, as funções da Cruz Vermelha. Aí tá, Comissão Internacional da Cruz Vermelha, só que eu vou me restringir a falar só Cruz Vermelha, tá? Citar princípios fundamentais da Cruz Vermelha e citar os órgãos do movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Esse Crescente Vermelho, em um dos vídeos anteriores eu falei até um exemplo de numa guerra você ser alvejado e vir um camarada correndo em sua direção com um símbolo crescente vermelho no peito e você achar que é um inimigo, se você atira, se você deixa ele se aproximar e tal. Então ele funcionava como uma espécie de enfermeiro. Agora, então, sem churumelas, vamos direto aos pontos, né? Introdução. Na íntegra, a partir da segunda metade do século passado, o direito internacional passou a vivenciar uma nova era, com o surgimento de novas personalidades jurídicas, além dos estados, a atuar em seu âmbito, as organizações internacionais. A sociedade internacional organizada passou a criar entes com as mais variadas formas de organização e de função, formados pela congregação dos Estados-partes,
e lhes conferiu personalidade jurídica própria, permitindo-lhe, desde a sua concepção, celebrar tratados e ser titular de direitos e deveres perante Estados soberanos. Nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre essas organizações. Aí, como você pode perceber, o índice trata de organizações internacionais. E a primeira que a gente vai falar é o Tribunal Penal. Então, vamos a ele. Tribunal Penal Internacional. Embora o direito internacional público, DIP, permita a realização de julgamentos de militares pertencentes a forças inimigas enquanto as hostilidades estão em curso, então, primeiro ponto específico aqui, importante saber que o direito internacional permite você julgar um prisioneiro da outra parte, desde que, qual é a condição? Enquanto as hostilidades estão em curso, enquanto ainda estiver em período de guerra, né? Os estados raramente recorrem a tal expediente. Tais julgamentos normalmente provocam ações indesejáveis por parte do inimigo e dificultam as medidas de caráter humanitário eventualmente aplicadas aos seus nacionais. A doutrina contemporânea reconhece que o julgamento pelas práticas de crimes de guerra e consequentes sanções deve se realizar após o término do conflito e, de preferência, por tribunal neutro. Então, olha só, julgamento das práticas de crime de guerra. Quando são julgados? Ao término do conflito. Então, julgamento de crimes de guerra são efetuados após o término do conflito. E de preferência por um tribunal neutro. Mas é preferência, tá? Preferência. Criado a partir da reunião de plenipotenciários que aprovaram o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional é um tribunal independente. Tribunal independente. De caráter permanente, de abrangência universal, vinculado ao sistema das Nações Unidas. Então a gente tem aí uma definição completa sobre o Tribunal Penal Internacional. Continuando. E é uma questão de prova, tá? Continuando. E que possui como principal característica os princípios da complementariedade. Outro aspecto importante pode ser cobrado em prova, tá? Característica principal do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, o tribunal age de forma complementar às decisões dos tribunais de Estados-partes, caso o julgamento destes tenha sido realizado de maneira parcial ou idônea. Foi estabelecido em 2002 em Iowa, Holanda, local de sua sede atual, conforme estabelece o artigo 3º do Estatuto de Roma. O Brasil ratificou o Estatuto de Roma, ato que foi promulgado por meio do Decreto 4.388 de 2002, sujeitando-se aos ditames legais neles estabelecidos. Sendo assim, formalizou o reconhecimento do Brasil em face da competência do Tribunal Penal Internacional, em consequência da introdução da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Por conseguinte, a Constituição brasileira está em acordo com o ordenamento jurídico internacional de amparo aos direitos humanos. Diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que examina litígios entre Estados, o Tribunal Penal Internacional julga apenas indivíduos. Opa! Bom, então a gente tem aqui, olha só, uma definição da Corte Internacional de Justiça, que aí ela se relaciona entre os Estados. E o Tribunal Penal Internacional, ele tem relação com o indivíduo, tá? Não é para o Estado, é para o indivíduo. Se for para o Estado, a Corte Internacional. E quando eu digo Estado, é a nação em guerra, tá? A existência do tribunal contribui para prevenir a ocorrência de violações dos direitos humanos e do direito internacional humanitário, além de coibir ameaças contra a paz e a segurança internacionais. O Estatuto do Tribunal Penal Internacional prevê o julgamento de pessoas envolvidas em outra questão de prova. Então, qual das características abaixo não constitui um dos motivos para se julgar no Tribunal Penal Internacional os indivíduos. Aí ele vai colocar
Antes deixa eu falar quais são as características, né? O Tribunal Penal Internacional prevê o julgamento de pessoas envolvidas em genocídio, contra a humanidade, crime de guerra e de agressão. Vamos lá. Recentemente a gente tem um cenário político onde houve uma transição de presidência, né? Houve eleições e um novo presidente foi nomeado. Então, existe vertentes, né, indivíduos que acusam o presidente anterior de genocida. E aí, cabe lembrar que genocídio é previsto no Estatuto do Tribunal Permanente Internacional. Então, estão querendo incriminar o presidente anterior por genocídio com relação às questões do Covid. Não entra no mérito se deve, se não deve, não estou falando disso, eu estou usando como exemplo, tá? E aí, veja bem, quando você lê isso aqui, você observa que genocídio é uma coisa prevista no Tribunal Penal Internacional. Mas, anteriormente aqui, ele falou o quê? Ele falou aqui sobre o princípio da complementaridade, ou seja, é competência do Tribunal Penal Internacional? Sim. Porém, o próprio contexto do Estatuto do Tribunal Penal Internacional, ele utiliza-se desse princípio de complementaridade. O que significa isso? Significa que ele complementa as leis do Estado. Então, no caso desse julgamento de genocídio, ele poderia sim ser julgado aqui e ainda sofrer sanções aí do Tribunal Penal Internacional. Veja bem o que ele fala aqui. O tribunal age de forma complementar às decisões dos tribunais dos Estados partes. Pode ter julgamento interno e ainda assim ter esse julgamento do Tribunal Penal Internacional. Então, vamos voltar lá. Tá. Aí são crimes previstos no Estatuto do Tribunal Penal Internacional: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. Crime de genocídio é qualquer ato cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte, uma nação, etnia, raça ou grupo religioso, tais como. Aí, qualificação do crime de genocídio. Vamos lá. Matar membros de um grupo ou etnia, causar prejuízo à saúde física ou mental dos membros de um grupo ou etnia, afligir deliberadamente as condições de vida de um grupo ou etnia de modo premeditado, visando a causar a sua destruição total ou parcial, impor medidas tendentes a evitar nascimentos dentro do grupo e realizar a transferência forçada de pessoas, principalmente crianças, de um grupo ou etnia para outro. Note que, sobre o exemplo dado anteriormente, referente ao presidente, não em curso, mas o presidente anterior, sobre a acusação de genocídio, você observa que, de acordo com o nosso texto em tela, não tem como caracterizar. Por quê? Veja bem, sempre fala em grupo ou etnia. Membros de grupo ou etnia. Destruição total parcial de grupo ou etnia. Impor medidas de evitar dentro do grupo. Aqui, realizar a transferência forçada de pessoas, principalmente crianças, de um grupo ou etnia. Ou seja, para ser caracterizado um genocídio, ele tem que determinar dentro da sociedade qual a parcela que vai sofrer sanção. Lembrando que no caso dessa acusação de genocídio aí que a gente está levando em conta no texto em lídia aí, no texto em tela, ele está sendo acusado, né, pela mídia, pelo menos, com contexto político aí, de ter atrasado nas vacinas. Então, quando, assim, se fosse real o atraso da vacina, não estou entrando no mérito se é real, se não é, isso significaria que ele utilizou então como grupo toda a nação e fere aí o conceito de grupo. O grupo é uma parte do todo. E nesse caso aí, o que está imputando ao ex-presidente é um genocídio, é a ausência de medidas rápidas e efetivas no controle da pandemia, o que não infere um grupo apenas, e sim a todos. Então, nesse caso aí, de acordo com o texto aqui, não tem um enquadramento legal para genocídio.
Não estou aqui tentando fazer propaganda política, nada não. É só utilizando-se do exemplo que a gente tem para poder elucidar o contexto histórico no nosso estudo. Bom, continuando. São considerados crimes contra a humanidade os atentados contra bens jurídicos individuais fundamentais, tais como a vida, a integridade física, a saúde e a liberdade. Crimes contra a humanidade. Aí a gente tem contra os princípios, os bens jurídicos individuais, que seriam a vida, integridade física, saúde e liberdade, cometidos tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. Isso aqui é importante, tá? Crimes contra a humanidade, ele não se reveste apenas do período de guerra, mas também ao período de paz. E como parte de um ataque generalizado ou sistemático, realizado com a participação ou tolerância do poder político. Nesse contexto, são crimes contra a humanidade. Questão de prova. Crimes contra a humanidade. Aí, olha só, ele pode botar uma questão e falar assim, das opções abaixo, identifique qual a única que representa, de acordo com o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, um crime contra a humanidade. Aí ele vai botar alfa, genocídio, bravo, de guerra, Charlie, de agressão. Aí no último ele bota a escravidão. Então aí seria a resposta de escravidão, tá? Então vamos lá. Crimes contra a humanidade. Por quê? Esse aqui são crimes previstos pelo Estatuto, que não estão contemplados nos crimes da humanidade. São diferentes entre si, tá? Crimes contra a humanidade: assassinato, extermínio, escravidão, deportação, aí entre fronteiras nacionais, deslocamento forçado de população dentro de um país, detenção arbitrária, tortura, estupro, prostituição forçada e outras formas de abuso sexual, perseguição por motivos políticos, raciais e religiosos, desaparecimento forçado de pessoas, outros atos humanos realizados em massa. São considerados crimes de guerra as ações e ou omissões proibidas pelas normas do DICA, segundo os correspondentes acordos internacionais e os princípios e regras reconhecidos pelos respectivos Estados-partes. Aí eu não vou repetir o que é o DICA, né? A gente já está careca de saber, é o motivo de todos esses últimos 9 vídeos, né? O Tribunal Penal Internacional tem a competência para julgar as pessoas que cometam ou ordenem o cometimento de atos contra as pessoas ou bens protegidos pelas disposições das Convenções de Genebra de 1949 e seus protocolos. Então, Tribunal Penal Internacional, ele usa como base a Convenção de Genebra de 1949 e seus protocolos, ou que violem as leis e costumes de guerra, como por exemplo, homicídio doloso também pode ser pelo Tribunal Internacional, tortura, atos inumanos, incluindo os experimentos biológicos, atos intencionais que causem grande padecimento ou graves danos à integridade física ou saúde, destruição ou apropriação dos bens não justificados por necessidades militares e levados a cabo em grande escala e de forma ilícita e arbitrária, coação de prisioneiros de guerra ou de civil a prestar serviços às forças armadas de potência inimiga, privação deliberada a um prisioneiro de guerra ou a um civil de seu direito a julgamento justo com as devidas garantias, deportação, translado ou reclusão ilícita de um civil, tomadas de civil como reféns, emprego de armas tóxicas ou de outras armas que ocasionem sofrimento desnecessário, destruição arbitrária de cidades, povos e aldeias ou a sua devastação não justificada por necessidades militares, apropriação ou distribuição de bens reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade, protegidos pela Convenção para a Proteção de Bens Culturais de Haia de 1954. Note que, se aparecer qualquer coisa na sua prova referente à identificação de crimes internacionais, do que é caracterizado como como crime contra a humanidade ou
crimes contra o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, a gente vai procurar esse conteúdo dentro das organizações internacionais no final da apostila. Tem várias enumerações de o que caracterizam essas situações, tá? E continuando aqui, a gente vai falar agora sobre a Cruz Vermelha, né? O Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Iniciando com uma breve história, né? Antes de iniciar essa história, ele sugere a você assistir, né, esse vídeo do YouTube. É um vídeo muito interessante, porque ele fala meio que, eu não sei se é a história real, né, da criação da Cruz Vermelha, mas ele fala de um conflito onde um cidadão de passagem resolve ajudar as pessoas em guerra, os feridos. Então ele conta a história do início da Cruz Vermelha e finaliza aí com os quatro artigos e protocolos, né? Então ele começa de uma pequena ação voluntária e daí parte para um grupo de ajuda voluntária, e desse grupo vira uma convenção internacional de Genebra. Aí o público-alvo seriam os prisioneiros de guerra, os náufragos, os doentes, e a população que sofre em relação ao contexto de uma guerra. Um vídeo interessante, didático, só 3 minutinhos, vale a pena parar e assistir, porque ajuda na elucidação do assunto, tá? Então vamos lá. Aqui ele fala sobre o vídeo, né? Após essa breve ilustração histórica apresentada pelo filme Comissão Internacional da Cruz Vermelha, podemos discorrer um pouco mais sobre o contexto de sua criação. Na sequência da Batalha Solferino, Henry Dunant é testemunha da falta de tratamento dado a pessoas feridas e mortas como consequência da guerra. Dunant atribuiu a falta de eficácia das operações de salvamento pelos serviços sanitários do Exército e a falta de sinalização com um emblema uniforme. Desta forma, a Conferência Internacional de Acordo que decorre em 1863 em Genebra adota a Cruz Vermelha sobre o fundo branco como sinal distintivo das sociedades de socorro ou militares feridos, as futuras sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Um ano mais tarde, em 1864, a primeira Convenção de Genebra é adotada. Primeira Convenção de Genebra, 1864, consagrando a Cruz Vermelha sobre o fundo branco como sinal distintivo dos serviços de saúde dos exércitos. O artigo 38 da primeira Convenção de Genebra de 49 consagra a Cruz Vermelha com o fundo branco como emblema e sinal distintivo dos serviços de saúde dos exércitos. São igualmente reconhecidos para os países que empregam como sinal distintivo o crescente vermelho ou o leão e o sol vermelhos em fundo branco. A gente já vai ver aqui o desenho deles aqui, tá? Pera aí. Do sinal distintivo, aí o artigo que fala, né? Aqui na íntegra, como está lá no artigo. Em homenagem à Suíça, o sinal heráldico da Cruz Vermelha, em fundo branco, formado pela inversão das cores federais, é mantido como emblema e sinal distintivo de serviço de saúde dos exércitos. Contudo, para os países que empregam já como sinal distintivo, em vez de cruz vermelha, o crescente vermelho, o leão e o sol vermelhos em fundo branco, estes emblemas são igualmente reconhecidos nos termos da presente convenção. Desde 1980, que nenhum estado utiliza o símbolo do leão e sol vermelho sobre o fundo branco. Sol vermelho, leão. Não, o leão sobre o sol, tá vendo o sol atrás do leão vermelho? Esse aqui é o crescente. Em tempo de conflito, o emblema constitui a manifestação visível da proteção concedida pelas Convenções de Genebra. O emblema pretende assinalar aos combatentes que certas pessoas, voluntários da sociedade nacional, pessoal sanitário, delegados do Conselho Internacional da Cruz Vermelha, as unidades sanitárias, hospitais, postos de saúde ou certos meios de transporte, por terra, água ou mar, o ar, né? Estão protegidos pelas Convenções de Genebra e pelos seus protocolos adicionais. Quando o emblema é utilizado a título protetor, ele deve provocar nos combatentes um reflexo de abstenção e de respeito.
Cada Estado parte nas Convenções de Genebra tem a obrigação de tomar medidas para evitar e reprimir a utilização abusiva do emblema. Os Estados partes nas Convenções de Genebra devem, nomeadamente, promulgar uma lei sobre a proteção dos emblemas da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Constitui um uso abusivo do emblema toda utilização não autorizada expressamente pelas Convenções de Genebra e respectivos protocolos adicionais. Constituem exemplos desse abuso as imitações, as usurpações e a perfídia, tema abordado no item 4.4 dessa unidade de ensino. As intimações consistem na utilização de um símbolo que corra o risco de causar uma confusão com o emblema da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. As usurpações do emblema da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho ocorrem quando este é utilizado por entidades ou pessoas às quais não é conferido esse direito. Por exemplo, empresas comerciais, simples particulares, organizações não governamentais, farmácias, entre outros. Ou por pessoas que têm o direito de utilizar o emblema, mas que o fazem em atividades não conformes com os princípios fundamentais do movimento. Por fim, estamos face a uma situação de perfídia ou de abuso grave, quando se utiliza o emblema em tempo de conflito armado para proteger combatentes armados ou material de guerra. Este abuso grave constitui, de acordo com as Convenções de Genebra, um crime de guerra. Funções. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma instituição privada, apolítica, humanitária, neutra, imparcial e independente. Visa a proteção e assistência às vítimas de conflitos internos e internacionais e das suas consequências mais diretas. Criado em 1863, ele é um órgão fundador do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está investido de um mandato único no que diz respeito ao acompanhamento do tratamento dos prisioneiros de guerra, dispondo igualmente de direito de iniciativa humana reconhecido pela comunidade internacional. Quais são as funções desse comitê? Manter e difundir os princípios fundamentais do movimento, reconhecer toda a sociedade nacional recentemente criada ou reconstituída que esteja em conformidade com as condições de reconhecimento impostas pelo Estatuto dos Movimentos e notificar esse reconhecimento às outras sociedades nacionais. Assumir as tarefas que lhes são reconhecidas pelas Convenções de Genebra, trabalhar com vista à aplicação fiel do direito internacional humanitário aplicável em tempo de conflito armado e receber todas as queixas referentes a alegadas violações desse direito. Esforçar-se sempre por assegurar a proteção e assistência às vítimas militares e civis de conflitos armados e de distúrbios internos. Assegurar o funcionamento da Agência Internacional de Pesquisa prevista pela Convenção de Genebra. Contribuir para a formação e preparação de pessoal e material sanitário em colaboração com as sociedades nacionais, os serviços de saúde militares e civis e outras autoridades competentes. Trabalhar com vista à difusão e à compreensão do direito internacional humanitário aplicável nos conflitos armados e à preparação de seus eventuais desenvolvimentos. Assumir os mandatos que lhes são confiados pela Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Agora, princípios fundamentais. Os princípios fundamentais foram proclamados pela 20ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha, Viena, 1965. A versão revista do texto consta dos Estatutos do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, adotados na 25ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha, Genebra, 86. E são os seguintes. Humanidade. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, nascido da preocupação de prestar auxílio sem discriminação aos feridos dentro dos campos de batalhas, esforçam-se para prevenir e aliviar, em todas as circunstâncias, o sofrimento humano, tendo em vista a proteção da vida e saúde, bem como a promoção do respeito pela pessoa humana. Favorece a compreensão mútua, a amizade, a cooperação e uma paz duradoura entre todos os povos. Então, humanidade. Aí, se tiver na prova alguma coisa sobre humanidade, ele vai colocar esse termo aqui, ó, sem discriminação aos feridos. Vai estar lá. Tá? Imparcialidade. Esse movimento, eu já vou reduzir, não faz qualquer distinção. Ou então, distinção quanto à nacionalidade,
raça ou religião é imparcialidade. Tá? Você vai procurar esse termo aqui para definir que é imparcialidade. Mas o contexto geral é o seguinte: não faz qualquer distinção quanto à nacionalidade, raça, religião, condição social ou filiação política. O movimento se empenha unicamente em socorrer todos os indivíduos na medida do seu sofrimento, da urgência das necessidades. Neutralidade. A fim de guardar a confiança de todos, o movimento abstém-se de tomar parte. Abstém-se de tomar parte, trata-se de neutralidade. Mas tomar parte em quê? Nas hostilidades e em controvérsias de ordem política, racial, religiosa ou ideológica. Independência. O movimento é independente. As sociedades nacionais, auxiliares dos poderes públicos no desempenho das suas atividades humanitárias e submetidas às leis que regem o seu país respectivo, deve guardar uma autonomia que lhes permita agir sempre de acordo com os princípios do movimento. Aí, independência, ele vai ter que dizer que o movimento é independente. Né? Voluntariado. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é uma instituição de socorro voluntária e desinteressada. Unidade. Só pode existir uma unidade Só pode existir uma única Sociedade Nacional da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho em cada país. Ela pode estar aberta a todos e estender a sua ação humanitária para todo o território nacional. Universalidade. Esse movimento é uma instituição universal, no seio do qual todas as sociedades têm direitos iguais e devem ajuda mútua. Então, universal, ajuda mútua, né? Agora, órgãos do Movimento Internacional Cruz Vermelha e do Sol Crescente. A Sociedade Nacional do Cruz Vermelho do Sol Crescente, não, gente, cismei-nos, e do Crescente Vermelho. Não é nem um sol, aquilo ali é uma lua. Existem hoje mais de 160 sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho no mundo inteiro. As sociedades nacionais agem enquanto auxiliares das autoridades do seu próprio país e fornecem uma vasta gama de serviços que vão desde os socorros em caso de catástrofe aos cursos de socorrismo, passando pela assistência médica e social. Em tempo de guerra, as sociedades nacionais ajudam os serviços sanitários do Exército. Elas devem ser previamente reconhecidas pela Comissão Internacional da Cruz Vermelha, com base numa série de condições de reconhecimento, que é o artigo 4 do Estatuto do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, para poderem fazer parte do movimento. Podem, seguidamente, tornar-se membros da Federação Internacional. Federação das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. Nos termos do Estatuto da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, esta instituição tem as seguintes funções: agir na qualidade de órgão permanente de ligação, de coordenação e de estudo entre as sociedades nacionais e de lhe conceder a assistência que elas possam requerer. Encorajar e favorecer em cada país a criação e o desenvolvimento de uma sociedade nacional independente e devidamente reconhecida. Prestar socorro para todos os meios ao seu alcance, a todas as vítimas de desastres. Ajudar as sociedades nacionais na preparação dos socorros antes das catástrofes, na organização de suas ações de socorro e durante as últimas. Organizar, coordenar e dirigir as ações internacionais de socorro em conformidade com os princípios e regras que regem as ações de socorro da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em caso de desastre. Adotadas pela Conferência Internacional. Encorajar a coordenação, a participação das sociedades nacionais nas atividades que visam a salvaguarda da saúde da população e a promoção de ação social em cooperação com as autoridades nacionais competentes. Encorajar e coordenar entre sociedades nacionais da Cruz Vermelha as trocas de ideia em vista a inculcar os ideais humanitários
nas crianças e nos jovens, bem como para desenvolver as relações de amizade entre os jovens de todo o mundo. Ajudar as sociedades nacionais a recrutar membros no conjunto da população e a inculcar-lhes os princípios fundamentais e os ideais do movimento. Levar socorro às vítimas de conflitos armados em conformidade com os acordos concluídos com a Comissão Internacional da Cruz Vermelha. A ajudar essa comissão na promoção e desenvolvimento do direito internacional humanitário e colaborar com ele na difusão deste ramo do direito e dos princípios fundamentais junto das sociedades nacionais. Representar oficialmente as sociedades membros no plano internacional, nomeadamente para tratar de todas as questões relacionadas com as decisões e recomendações adotadas pela Assembleia Geral da Federação e ser guardiã da sua integridade e protetora dos seus interesses. Exercer os mandatos que lhes forem confiados pela Conferência Internacional. O Secretariado da Federação, em Genebra, conta com mais de 245 funcionários de cerca de 30 nacionalidades diferentes. A Conferência Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A Conferência Internacional é a mais alta deliberatória do movimento. É composta por delegações das sociedades nacionais, do Comitê Internacional, da Federação e dos Estados-partes. Opa, aqui, importantíssimo. Como é constituída a Confederação Internacional da Cruz Vermelha e do Sol Crescente? Ele é composta por delegações das sociedades nacionais, Comitê Internacional, Federação e Estados-partes das Convenções de Genebra. Juntos examinam questões humanitárias de interesse comum a todas as outras questões relacionadas, tomando igualmente decisões a esse respeito. As delegações têm direitos iguais, dispondo cada de uma voz. Aí note bem, parece que a gente está falando da mesma coisa, mas nota aqui, ó no texto, olha só. Aqui era a sociedade nas sociedades nacionais dessa Cruz Vermelha. Aqui a Federação das Sociedades Nacionais e nesse a Conferência Internacional. Então todos eles o final é da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, mas não é repeteco não, tá? Cada um é um órgão diferente. E agora o Conselho dos Delegados do Movimento. Esse Conselho dos Delegados é constituído pela Assembleia. Então vamos lá. Como é constituído o Conselho dos Delegados? A Assembleia dos Representantes da CICV, da Federação Internacional e pelas sociedades nacionais. Então a Assembleia dos Representantes CICV, Federação Internacional e sociedades nacionais. Também é questão de prova. Reúne-se mais uma coisa importante. A cada 2 anos ele se reúne, tá? Reúne-se a cada 2 anos e é frequentemente solicitado a pronunciar-se sobre questões de doutrina ou sobre matérias de interesse comum a todas as componentes do movimento. Prepara igualmente o desenrolar da Conferência Internacional e propõe candidatos para um certo número de lugares desta: presidente, vice-presidente, secretário, presidentes e vice-presidentes das comissões, bem como os seus relatores em sessão plenária. Agora, Comissão Permanente da CVCV, Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A Comissão Permanente é mandatária da Comissão Internacional. Então, importante saber que ela é mandatária da Conferência Internacional, entre 2 conferências, para exercer designadamente as seguintes atribuições. Agora, atribuições da Comissão Permanente da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho: assegurar a preparação da próxima Conferência Internacional, estatuir entre 2 conferências internacionais e sob reserva de uma decisão definitiva da conferência sobre diferentes decorrentes de questões e interpretações do Estatuto e Regulamento do Movimento Internacional, bem como sobre qualquer questão que lhe for submetida pelo Comitê Internacional ou pela Federação relativa a eventuais diferendos. Assegurar a preparação do próprio Conselho. E atribuição da medalha Henry Dunant. E por último, criação, por consenso, de todo o órgão ad hoc necessário. A esse órgão ad hoc, a gente sabe qual a definição aí de ad hoc. Caso você não saiba, esse termo é muito utilizado para se designar um escrivão de um procedimento, seja ele IPM, sindicância. Não? O que é o ad hoc? É uma pessoa
idônea, uma pessoa de caráter comprovado, entendeu? Pessoa que não vai usar-se de mentiras num determinado processo, uma pessoa que tem um caráter comprovado, tá? E aqui finaliza o nosso conteúdo do Casenso. Então, Casenso, só que no Megamente a partir dos próximos vídeos, resolução de questões, incluindo essas questões aqui, tá? A gente vai comentar uma por uma, vamos comentar ao máximo possível até o dia da sua prova, então use os próximos vídeos como revisões. Inclusive, no título dos próximos vídeos vai estar escrito revisões, ok? Grande abraço, até o próximo vídeo.